Então, um dos problemas que eu tenho e gostaria de saber se o Medsoft pode me ajudar é na parte de cotação, quando eu faço as compras da clínica, as compras de suprimentos, seja medicamentos ou materiais, ou até suprimentos relacionados com a operacionalização normal da clínica. Existe algum tipo de ferramenta nesse sentido? Sim, no Medsoft nós temos um sistema de processos de cotação. Ele auxilia na questão das compras, desde a solicitação interna até mesmo na parte do processo já do pedido final das mercadorias. Então, para a gente acessar esse processo de cotação, primeiramente nós devemos ter a solicitação, ou seja, quando uma pessoa que, por exemplo, trabalha na farmácia e precisa fazer uma solicitação de um medicamento. Vamos supor, no caso, um determinado medicamento faltou e a pessoa da farmácia ou de alguma outra seção deseja comunicar ao setor de compras que esse produto precisa ser adquirido. É essa a ideia? Isso, essa seria a ideia. Então, por exemplo, a pessoa pode fazer a identificação de qual item está faltando. Então, que pasta é essa que você acessou? De produtos? Acabei de acessar então aqui pelo Explorer, administração e produtos, que aqui vai listar então todos os produtos do Medsoft, inclusive se precisar de algum filtro em específico, uma consulta em específico, por exemplo, materiais ou medicamentos padronizados, que seriam somente os que a clínica usa e são personalizados, facilitaria também o processo de cotação. E daí eu procuro o produto que eu preciso comprar nessa lista. Mas como que eu fico sabendo que essa pessoa da farmácia ou uma enfermeira, vamos supor que eu sou a pessoa encarregada de fazer as compras, como que eu fico sabendo que essa pessoa da farmácia me fez um pedido interno, vamos dizer assim, uma solicitação interna para que eu comprasse esse produto? Por exemplo, para sinalizar a pessoa responsável pelo departamento de compras, nós vamos nos utilizar do sistema de tarefas que nós temos no Medsoft. É uma maneira prática, simples de se lidar e bem eficiente. Por exemplo, aqui seria o usuário então que é o responsável por compras. Eu vi que você está com 2 Medsofts abertos. Isso, nós vamos então fazer uma simulação no processo de cotação, do momento em que um funcionário de uma outra área, por exemplo da farmácia, faz a solicitação, até o momento em que chega essa notificação ao usuário responsável pela compra. Então, neste caso aqui, o usuário responsável pela compra, ele vai ter então o painel de tarefas dele. O que seria uma tarefa? Uma tarefa normalmente seria uma atribuição que nós vamos fazer a um usuário e que pode ser feito um controle. Por exemplo, no caso aqui das cotações, quando a gente precisa notificar uma pessoa de que é preciso fazer a compra de um determinado item, a tarefa pode ser acompanhada pela pessoa que emitiu essa tarefa. Entendi. Saber se ela foi realizada, se já foi ou não. Certo. Bom, então, basicamente, a pessoa lá que está precisando desse material, ela vai ter que gerar uma tarefa nessa lista aqui? Isso, seria a maneira mais eficiente de a gente poder notificar e controlar quando é feita uma solicitação de medicamento. Por exemplo, se a pessoa lá na farmácia detectou que o medicamento está em falta, ela vai notificar através das tarefas e vai ficar despreocupada, pois a tarefa vai chegar ao usuário responsável independente do horário. Ele pode ficar aguardando ali e se em um determinado horário ele quiser saber se já foi solicitado ou se ele pelo menos viu a tarefa, basta acessar o painel de tarefas dele também. Certo. Então, eu gostaria de ir no Medsoft do usuário que vai fazer essa solicitação. Isso. Então, aqui nós temos os produtos listados. Primeira situação, então, é escolher os itens, quais serão solicitados. Vamos procurar um item, por exemplo. Certo. Eu clico lá na telinha de busca, digito aí Clexane, mando procurar, ele acha o Clexane. E agora? Agora basta clicar então com o botão direito, ir em ações e depois solicitar compra. Aqui nós vamos sinalizar então que vai ser necessário fazer a compra desse item. Entendi. Então ele abre
caixinha para eu informar quanto que eu quero comprar, é isso? Isso, ele vai quantidade a gente observa então que seria em caixas, né? Caixas com 10 seringas. Nesse caso a gente vai fazer uma solicitação aqui de 5 caixas deste item, do Clexane 40 mg. Quando eu clicar em OK, aparecerá esse painel. Caso eu tenha algumas observações, por exemplo aqui a quantidade eu posso alterar, nesse caso se eu me certificar que não seria 5 unidades, por exemplo 6, eu posso fazer alteração. Observe então o tipo de unidade que estou pedindo, no caso aqui seriam caixas com 10 seringas, o item e se eu precisar também informar uma data de recebimento previsto. Quer dizer então que se eu precisasse desse medicamento para amanhã, eu poderia sinalizar então a data que eu gostaria de receber esse medicamento. Podemos colocar, vamos por segunda-feira. Segunda-feira, no dia 7. Tá. Então eu gero OK, eu espero que o Medsoft crie uma tarefa para o setor de compras, é isso? Exato. Então, nesse caso aqui, já vai indicar que a tarefa foi, a solicitação de compra foi realizada com Eu achei que a gente teria que gerar a tarefa manualmente, então ele mesmo gera a tarefa. Isso, a pessoa mesmo pode gerar a tarefa, sem preocupação nenhuma. É muito simples e não requer nenhum conhecimento avançado para se gerar uma solicitação de medicamento. Nós podemos ver como é que ficou essa tarefa lá no outro Medsoft? Veremos aqui então. Aqui nós já temos a tarefa gerada, o usuário de quem enviou a tarefa e o item. Quando nós temos apenas um item, é interessante que ele vai aparecer o nome dele aqui. A gente sabe que apenas um item pode ser trabalhado. Eu posso gerar uma tarefa com múltiplos itens. Com vários itens, o que facilita muito e é o mais comum de ser usado. Essa é a tarefa. Exato. Então, foi encaminhada para mim, João Antônio, favor adquirir 6 unidades do produto, né, para dizer, e entregar até essa data. Agora tem uma situação curiosa aqui. Neste caso, nós temos aqui, pode notar aqui que ele está referente ao item. Bom, tendo essa instrução ou seja, essa tarefa está ligada com o Clexane. Está ligada com o Clexane. Agora, a gente poderia parar por aqui? Não. Tendo a informação escrita já seria um bom caminho para se seguir e fazer uma solicitação. Mas nós podemos ainda automatizar ainda mais essa ideia de um processo de cotação. Certo? Aqui, se no caso fosse feito um pedido manualmente ou por telefone, já seria suficiente. Mas nós temos ainda recursos mais avançados para se trabalhar com o processo de cotação. Bom, nesse caso, clicando-se no botão Operações, nós podemos incluir então esse item em processo de cotação. E o que é aquele Clexane 40 mg? Se no caso eu precisar abrir o cadastro do item para verificar sobre alguma situação peculiar dele, por exemplo, o nome, a quantidade, estoques. Quanto que tem em estoque? Isso. Aquela unidade padrão de entrada que tem ali, ela é por isso que quando eu fiz a solicitação ele já traz caixa com 10 seringas? Isso, exato, porque normalmente é a maneira como a gente recebe o produto do fornecedor. Então o interessante é que seja configurado, que aqui seja configurado então a unidade padrão de entrada. Se o fornecedor me entrega ele no formato caixas com 10 seringas, então a gente coloca a unidade de entrada nesse formato. E o que é a unidade padrão de saída? É aquela que vai ser usada na hora que o produto está saindo para o paciente. Isso, exato. E ali embaixo diz quanto que eu tenho em estoque desse produto nos diversos estoques internos. Isso, entendi. Por exemplo, aqui teriam 12 unidades no estoque da farmácia. Tranquilo. Então, e agora, podemos voltar na tarefa? Podemos. Bom, voltando aqui ao painel de tarefas, agora a gente tem a ideia de se colocar esse item num processo de cotação. Dá para você me explicar melhor o que é um processo de cotação? O processo de cotação, ele se inicia quando há a necessidade de se adquirir o produto dentro da clínica. Desde fazer o processo vai se iniciar quando eu preciso fazer um orçamento para vários fornecedores. Esses fornecedores vão me devolver cada qual a sua proposta com os preços listados ali, e depois eu preciso fazer uma análise. Quem tem o menor preço, quem pode me entregar no melhor prazo, e depois dessa análise eu preciso gerar um pedido.
Então, formalizar um pedido para que... E tudo isso é o processo de cotação. Isso. Desde que eu coto, faço a cotação, recebo as propostas e opto pelos pedidos. Isso. E depois que o pedido chega, nós podemos usar ainda esse pedido para dar entrada no Medsoft no estoque. Certo. E se nós clicarmos em incluir no processo de cotação, significa que você vai... essa solicitação que a enfermeira fez, você está decidindo que você aceitou a solicitação dela e está incluindo o pedido dela, mas a solicitação dela num processo de cotação. Isso, se você certificou que o item realmente está em falta e é necessário fazer a aquisição, aí a gente vai fazer a inclusão dele no processo. E por que ele diz ali em cima processos de cotação em aberto? Certo, nesse caso, os processos de cotação em aberto seriam processos que eu ainda não finalizei, ou seja, eles estão aguardando mais itens a serem incluídos nele, para que quando eu feche esse processo e vou publicar, o que seria publicar? Seria enviar a minha solicitação para os fornecedores. E eu posso ter mais de um processo de cotação em aberto? Podemos, não tem um limite. E se eu não tenho nenhum processo? Aí nós devemos adicionar. Como no nosso caso nós não temos nenhum, nós vamos adicionar um novo processo de cotação. Clicando-se aqui, teremos então uma nova janela. E esta janela então vai já inserir automaticamente o item que eu tinha lá na tarefa. Se nós acompanharmos aqui, o Clessane, vai ser colocado automaticamente aqui. Já a quantidade que nós tínhamos pedido lá vai estar automaticamente incluída aqui também. Como eu tinha colocado 6 unidades, seriam 6 unidades aqui. Certo, então eu tenho um processo de cotação com um item apenas, que é o Clexane 40 mg. Isso. Certo, agora você falou em publicação e eu entendi o que é publicação. É enviar a solicitação, essa cotação para os fornecedores preencherem. Minha pergunta, eu tenho algumas perguntas. A primeira é a seguinte: para qual fornecedor que vai ser enviado isso aí? Como que eu defino isso? Nesse caso, esse item, particularmente, ele não tem nenhum fornecedor cadastrado nele. Então a gente vai tem que ficar sempre atento nesse campo, quantidade de fornecedores. Por enquanto, não tem nenhum fornecedor que está fornecendo esse item. Ele não tem vínculo com nenhum fornecedor, pelo fato de ele ser um produto novo. Como que a gente vincula um produto com fornecedores? Isso. Então aqui eu me utilizo desse botão, que seria editar o cadastro do meu produto. Vou na aba estoques e depois em fornecedores. Nós podemos então vincular esse item a um fornecedor por esse grid, que seriam então fornecedores do produto Clessane. Seria exatamente o fornecedor, uma ligação direta do item com o fornecedor. Então nesse caso nós vamos escolher um fornecedor fictício, como esse por exemplo, e ele já vai estar automaticamente vinculado. Eu poderia escolher mais algum fornecedor, vou pegar esse aqui também e vou vincular ao item. Tá, certo? Então depois nós podemos voltar para a cotação, e agora então, que significa que se eu publicar este processo de cotação, significa que aqueles 2 fornecedores vão receber uma cotação em branco, que eles deverão preencher com os preços deles, e nesta cotação vai ter o Clexane, é isso? Isso, exato. Então a gente subdivide. É claro que se eu tivesse mais de um item aqui nessa cotação, em caso contrário, um deles não fornecesse aquele item, não faria parte da cotação dele. Ele somente receberia um arquivo em PDF para preencher com os itens que são correspondentes. Vamos publicar então, para a gente ver como é que ficou isso? O primeiro processo é gravar então o nosso processo de cotação. Observamos que na aba cotações, que seriam a cotação gerada para cada fornecedor, ainda mas por que não tem nenhuma ainda? Nós precisamos então gerar um processo de cotação, gerar uma cotação. Quando eu clico nesse botão, ele vai fazer a separação dos itens e vai vincular cada qual com os seus fornecedores. Certo. Então quer dizer que se eu tivesse um segundo produto e esse segundo produto estivesse num fornecedor diferente daqueles 2 que nós escolhemos, ele ia fazer essa separação. Faz a separação. Entendi. Podemos gerar as cotações então? Vamos gerar então as cotações aqui. O que é o brand? Brand seria no caso o fabricante. Se caso eu não queira que apareça no meu processo de cotação final o campo fabricante, eu poderia ocultá-lo. Porque nem todas as clínicas se utilizam do fabricante. Às vezes ele tem a opção de um item, mas não quer, para ele não importa muito o fabricante. Que é o genérico.
Isso mesmo, tá. Genérico. Então tá bom. Apenas clico em OK. Aparece a mensagem que foi gerada com sucesso. Agora nós observamos aqui que nós temos uma Nós cotação podemos abrir gerada. uma cotação dessa para ver como é que ficou? Podemos. Além dessas informações que nós possuímos aqui, a gente pode definir alguns detalhes na cotação. Nesse caso, nome do fornecedor e outros campos. Por exemplo, aqui comentários do recipiente. Comentários para o recipiente, se necessário. O que é o recipiente? Recipiente seria então a pessoa que vai receber o comentário. No caso, o fornecedor. O fornecedor aqui. Então, por exemplo, comentários para o recipiente, se eu quiser mandar algum tipo de informação específica. Porque por essas exemplo, informações vão aparecer lá na... Aparece no documento dele. Por exemplo, aqui, não importa a marca. Ou seja, eu não teria uma opção pela marca em si. E o que eu digito no comentários do recipiente? Comentários do recipiente não precisaria digitar nada, porque esse comentário, quem lhe devolve é o fornecedor. O fornecedor vai preencher no PDF um campo correspondente a esse, e é ele quem vai te enviar essa informação. Entendi. Nome para contato, telefone do contato, e-mail do contato são dados que vão ser recebidos do fornecedor. Aqui ainda tem o item, se eu precisar fazer alguma alteração, por exemplo, a quantidade. Eu ainda poderia mudar se eu quisesse. Isso, exato. Então tá, e agora, podemos enviar para os fornecedores estas cotações? Podemos. Para enviar para os fornecedores, basta eu selecionar quais eu quero notificar. Por exemplo, eu poderia ter 10 fornecedores e querer notificar hoje apenas 2. O que nós esperamos que, antes de você fazer, o que nós esperamos que aconteça quando nós clicarmos em publicar cotações? Quando a gente clicar no publicar cotações, a gente espera que seja gerado um arquivo em PDF, que abra então o meu programa de e-mail e seja gerado um e-mail automaticamente para mim poder enviar para ele com esse PDF anexado. Certo, podemos ver isso? Podemos. Basta clicar então em publicar cotações, salvar o processo de cotação para poder continuar e aguardar alguns instantes até que o processo seja concluído. Tá, então nesse caso... Bom, aqui por exemplo nós temos um fornecedor que ainda não tem em seu cadastro um e-mail. Então nós temos a opção de inserir um e-mail. E se eu inserir o e-mail aí, ele já vai ficar salvo no cadastro ou tenho que inserir cada vez depois? Certo. Quando eu clicar no OK, eu vou perguntar para você se deseja salvar esse e-mail no cadastro do fornecedor. Ah, entendi. Então aqui, por exemplo, se eu optar por não, toda vez que eu for gerar o processo, ele vai solicitar um e-mail. Vamos colocar sim. Então já vai ficar salvo esse processo de e-mail. Bom, então tá. Então agora podemos dar uma olhadinha no e-mail. Isso. Certo. Ele gerou 2 e-mails, então. Gerou 2, um para cada fornecedor. Tá, vamos pegar então o primeiro fornecedor e vamos analisar esse e-mail para ver se eu estou entendendo. Ele já colocou o e-mail do fornecedor. Isso. Ele colocou um assunto padrão ali. Aqui. Isso, o assunto padrão da mensagem. Cotação para o fornecedor, entendi. E aqui embaixo ele já traz um texto padrão de acordo com as minhas necessidades. Exato, aqui são algumas recomendações. Por exemplo, a gente coloca essas recomendações porque, como a nossa cotação ela é feita em PDF, a gente nota aqui que está anexado um PDF, o nosso fornecedor teria que ter também o Adobe Reader para poder preencher essa cotação. O que é um programa muito fácil e comum em todas as máquinas. Até nós temos até a indicação de onde pode ser baixado o programa, que seria no próprio site da... E tem custo para baixar o Adobe Reader? Não, ele é gratuito. Certo. Então, podemos abrir o PDF para ver como ficou? Aqui nós temos a cotação aberta. Observamos então que vem aqui o número do meu processo, certo? E o número da minha cotação. O número do processo seria, porque como nós temos cotações para diversos fornecedores, cada qual vai ter o seu número e o processo pode ser um único. A data em que eu publiquei o meu processo de cotação, com a hora, o fornecedor para qual vai receber. Instruções? O que é instruções aqui? Isso aqui seria se eu quisesse passar algumas instruções para o usuário? Isso. Então, por exemplo, se eu precisasse passar algum tipo de informação, uma instrução específica, pro fornecedor, informando a maneira de se preencher, eu poderia colocar aqui. Tá. Quando eu clicar, apareceria então uma mensagem. Como você não passou nada, então... Isso. Tá, e o fornecedor, vem ali o nome dele, o e-mail do fornecedor que ele vai preencher.
Isso. Caso não tenha um e-mail, como esse caso, e o fornecedor queira mandar um e-mail ou atualizar, basta ele marcar essa opção. Ele inserindo o e-mail dele aqui, quando retornar o PDF, que ele submeter os dados, chegando à nossa central, no servidor, o e-mail dele vai ser atualizado. Você pode colocar ali meu novo e-mail, @gentos, certo? E aí devolver esta cotação até tal dia, é uma instrução para ele. Uma instrução de um prazo limite, porque tem certas cotações que a gente tem uma necessidade de compra, mas a gente precisa fechar o pedido até uma determinada data, ou receber todos os pedidos para poder fazer análise. E esse comentários de comprador para o fornecedor é aquele campo que eu perguntei, mas nós fizemos o comentário só na outra cotação, do outro fornecedor. Isso, exato, então depois a gente olha. Tá. E aqui então, ali está o ClickSunny, preço unitário. A quantidade pode ser alterada. No caso, a clínica solicitou 6 unidades, mas caso não tenha 6 unidades, eu posso informar uma quantidade diferente. Vamos informar 4 então, que eu quero ver como é que isso fica. 4 unidades então. Isso quer dizer que eu não tenho condições de fornecer 6 unidades como solicitado. Daí o preço unitário, vamos colocar R$ 45. R$45 e o total já é calculado automaticamente com base na quantidade. E a data de entrega? Por exemplo, vamos dizer que eu consigo entregar na segunda-feira esse item. Se campos opcionais, se eu tiver um frete ou uma taxa, a gente pode informar também. Vamos deixar em branco, condições de pagamento. Caso a marca não seja a mesma, pode ser alterada também. Certo, nas condições de pagamento, então vamos colocar 3 vezes, só isso. Então, comentários do fornecedor para o comprador, que era o que nós mandamos que o fornecedor pode me mandar de volta, então. Caso tenha uma situação peculiar que ele queira informar, por exemplo... Tipo, ligue antes de confirmar o pedido. Exato, então a gente pode preencher aqui. Esta proposta é válida até... Isso é uma informação dele, né? Isso é uma informação do fornecedor, vamos supor, então, 15 dias, mais ou menos. Vamos supor que vamos colocar até o dia 14, então ela vai valer somente até o dia 14. O que seriam esses dados de contato? Bom, esses dados do contato normalmente são preenchidos pelo vendedor lá na empresa fornecedora. Devido a uma empresa ter diversos contatos, diversos vendedores, então nesse caso se faz necessário identificar quem foi o vendedor que submeteu os dados para nós. Então aqui eu vou colocar como exemplo o meu nome, o meu telefone e o e-mail. Bom, preenchendo todos os dados da nossa cotação, agora a parte de enviar esses dados. Ou seja, enviar seria o fornecedor enviar de volta para o Medsoft. Isso, que ele vai submeter todos os dados. Para isso a gente clica no botão ir para a página de envio de dados. Aqui a gente vai observar que tem algumas instruções e nesse caso nós temos aqui uma informaçãozinha bem clara aqui. Que a gente precisa de uma conexão com a internet, pois esses dados do PDF serão submetidos a um servidor responsável por receber toda essa informação, para que depois a gente consiga importar para dentro do Medsoft. Só me diga uma coisa, esses dados, eu não estarei enviando o PDF então? Não, somente os dados contidos no PDF. Se necessário, eu posso salvar uma cópia deste PDF com esses dados para controle, no caso aqui seria do fornecedor. Aí ele vai ter a cópia dele, ele pode manter uma cópia ou do pode imprimir PDF, também. Lembrando que esse tipo de PDF aqui ele é dinâmico, então se faz necessário o uso do Adobe Reader, e se o fornecedor tentar submeter esses dados de qualquer outro programa, como por exemplo o Foxit ou outro que interprete PDFs, ele não vai conseguir. Ele até abre, mas não consegue enviar os dados. Não vai conseguir pelo fato de usar algumas técnicas de dinamismo aqui dentro do PDF. Certo. Bom, agora é somente clicar no botão enviar e submeter os dados. Isso está submetendo esses dados para onde? Ele está submetendo esses dados para um servidor. Ele vai ficar responsável então por receber os dados e depois ele vai fazer a intermediação no servidor então da clínica. Nós temos uma aplicação cliente que vai se conectar a esse servidor e vai baixar esses dados para dentro do Medsoft. Tá ótimo. E podemos baixar agora já? Podemos. A aplicação na clínica seria como essa, e daí depois lá no caso ela é configurada para que se faça esse processo automaticamente. Ele vai conectar, verificar a mensagem e vai fazer o download então para o nosso servidor. Após isso feita, a mensagem foi baixada
Notamos aqui então que ele fez o download da mensagem, veio já para o nosso banco de dados, e depois a gente vai dar continuidade no Medsoft para verificar como proceder, como os dados serão vistos agora dentro do Medsoft. Certo, então o fornecedor, depois dele submeter, ele fecharia esse PDF? Isso, correto. Então ele pode fechar esse PDF, não vamos salvar. Então, só para recapitular, nós geramos uma enfermeira fez um pedido para mim, que eu sou do setor de compras, eu gerei um processo de cotação através das tarefas e submeti ou publiquei para os fornecedores, e esses fornecedores, um deles enviou os dados para dentro do Medsoft. Minha pergunta é, onde que eu vejo esses dados desta cotação que este fornecedor acabou de nos submeter? Bom, para saber se alguém submeteu os dados de volta, nós vamos em processos de cotação e vamos procurar então os processos de cotação já aqui em cima, porque quando tem aberto, aquele processo que nós publicamos, ele já tende a sair daqui, porque nós já fechamos o processo, ele já foi publicado. Então nós vamos voltar para os processos de cotação. Observamos que aqui está ele, clicando-se sobre esse processo para abrir, nós vamos ter então uma mensagem na tela. Ele está dizendo que tem dados que foram recebidos. Existem cotações recebidas pelos fornecedores referentes a este processo de cotação que não foram atualizadas. Deseja atualizá-las agora? Aí eu respondo sim. Isso, a gente clica em sim, então ele vai fazer o download dos dados e vai atualizar a nossa proposta. Lembrando que, se um fornecedor submeter os dados, nós abrimos essa janela, os dados estarão aqui, vai aparecer essa janelinha e a gente vai fazer a importação. Porém, se alguns momentos mais tarde outro fornecedor enviar os dados dele, talvez não consiga mandar ao mesmo tempo, também vai abrir novamente a mensagem. Sempre que tiver dados novos, vai... Isso, ótimo. Sempre quando chegar alguma informação nova que tem que ser atualizada, nós vamos encontrar aquela janelinha ali. Tá, então se eu entrar agora na aba das cotações, eu tenho uma cotação que eu recebi e uma que não. Isso. Como que eu identifico isso? Para se identificar, nós vamos perceber aqui, ó, esse ícone significa, quando ele está colorido, ele vai significar então que foi submetido. Quando recebido, ele vai ficar nesse formato, indicando que foi recebido, e até mesmo nós temos uma data aqui dentro. Ó, recebida aí, nós temos a data em que nós recebemos. Há um minuto atrás. Isso, e aqui também nós vamos conseguir observar a data de recebimento. Aqui não foi recebida, nota-se que não tem nenhuma informação. Certo, e agora vamos supor que eu abro essa cotação. Isso, a gente pode observar também, tem um total que veio da cotação. Esse seria um total de todos os itens que continham na cotação. Abrindo ela, nós podemos observar maiores detalhes, como o comentário que foi preenchido no PDF, o teu e-mail que você digitou, o nome do contato, o telefone e o e-mail. Muito bom. Certo, e aqui estão os detalhes também do nosso item. Tá. Bom, agora vamos supor que eu não quero esperar a próxima cotação chegar e quero fazer o pedido já, baseado nessa cotação para esse fornecedor. Isso, então para se fazer um pedido, a gente vai seguir sempre essa tendência. Clicando uma ou mais cotações, quando necessário, se tiver mais de alguma para mim poder fazer uma análise, seleciono ela e depois venho aqui em gerar uma análise para pedido. Nesse caso, teremos essa tela então. Ele vai listar aqui em modo de colocação. Como nesse caso nós temos apenas um, ele vai vir como primeiro colocado. Ou seja, se eu tivesse um outro fornecedor que tivesse postado também a proposta dele, dependendo dos valores, ele teria uma colocação diferente. Ele seria o segundo colocado na minha escolha. Por quê? Geralmente temos critérios de desempate. Por exemplo, aqui nós teríamos então quem teria o menor preço. Interessante que nós temos também um vídeo que explica melhor um pouco sobre essa tela aqui, de como proceder no caso de uma análise com mais propostas. Eu vou formalizar um pedido, nesse caso aqui, só para a gente dar continuidade. Marco então o item que eu quero, automaticamente ele vai colocar a quantidade que eu estou aprovando, certo? Solicitei 6 unidades, ele infelizmente não tinha 6, ele me cotou 4 unidades, então nesse caso aqui eu vou pegar apenas as 4 unidades, certo? Vou no menu pedidos e vou então gerar o pedido. Fazendo-se isso então,
já informam que o pedido foi gerado e basta eu acompanhá-lo aqui no Explorer, no menu Pedidos. A gente já vai visualizar aqui então que nós temos o pedido pronto. Na tela do pedido, nós temos algumas informações aqui que depois nós podemos publicar ainda. Esse campo aqui a gente pode publicar uma informação, inserir uma informação que não será publicada, ou seja, o cliente lá, o fornecedor, ele não vai visualizar essa informação. Esse campo é destinado a mandar os comentários para o fornecedor. Igual na cotação. Exato. E, no caso, se ele devolver algum comentário, ficaria aqui. Também igual na cotação. Nota-se, então, que a condição de pagamento que foi preenchida no PDF retornou aqui. E os dados que ele preencheu lá e que nós escolhemos também veio aqui nessa aba. Então, aí é só publicar o pedido. Isso. Uma situação que ocorre é que nós temos que primeiro autorizar esse pedido, certo? Em casos onde a pessoa que vai lidar com o processo de cotações precisa que alguém faça essa autorização, por exemplo, um diretor da empresa, pode ser que nesse caso precise que essa pessoa acesse e faça a autorização através de senha para que depois a gente conclua o pedido. Entendi. Se eu quiser visualizar o pedido antes mesmo de enviar, eu posso fazer uma visualização do mesmo. Bom, então vamos publicar o pedido. Que seria enviar para o fornecedor que cotou. É gerar um PDF similar àquele que nós tínhamos antes, né? Porém esse já seria o pedido mesmo. Então, podemos dar uma olhada? Podemos. Então aí nós temos o pedido que o fornecedor vai receber para poder enviar o ClickSunny para nós. Isso, então nesse caso aqui, já nessa situação do pedido, ele não vai requerer nenhum tipo de informação por parte do fornecedor. Ele apenas vai receber isso aqui como se fosse uma confirmação, tanto que a gente percebe que não tem nenhum botão submeter dados, porque ele não é, ainda não trabalha dessa maneira. Então tá bom. Muito obrigado. Por nada.